Olá pessoal, eu sou Renato Amaral, violoncelista e professor, aqui no canal Acordados Música, e esse é mais um vídeo da série Na Prática, onde eu procuro ensinar para vocês várias coisas úteis, às vezes parece que não são importantes, mas que eu acho importante para aprender a tocar o violoncelo. Dessa vez eu vou explicar aqui como segurar o arco, que é super importante, e eu vou dar dicas das mais variadas formas que eu conheço, porque eu sei que tem pessoas que pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro, entendem e aprendem e absorvem informação de várias formas diferentes. Então eu vou procurar ser aqui claro do máximo de maneiras que eu conseguir. Certo? Eu vou fazer esse vídeo para ensinar como segurar e também, além disso, alguns exercícios eu vou passar de como você deve estudar para fixar isso, para fortalecer a sua musculatura para poder tocar com arco, certo? Vamos lá então. Aqui eu peguei um arco de estudante, eu vou demonstrar com dois arcos, depois eu digo porquê. Esse é um arco simples de estudante, eu vou começar a explicação por ele e ele resolve totalmente a questão que a gente precisa aqui. Vamos lá. O arco de violoncelo, para você primeiro ter uma relação boa com ele, você precisa estar com a mão relaxada, certo? Deixa a sua mão relaxada e resista à tentação de você querer segurar o arco. Você simplesmente vai vir com ele por baixo e encaixar ele de forma que esse dedo aqui, o mais compridinho, o dedo médio, acho que esse é o nome dele, ele vai cair aqui, vai estar em cima do anel do talão, certo? Então você vai, relaxado, colocou a mão aqui, o resto da mão basicamente vai se encaixar de maneira natural. Depois você só tem que vir com o mindinho e encaixar aqui. Esse é um jeito de explicar que funciona bastante bem. Não sei se vocês estão vendo, mas aqui, se eu deixar minha mão totalmente relaxada, ele cai assim. Então eu recolho um pouco os dedos para não passar da linha do arco. Basicamente isso. Da mesma forma, desse jeito, a gente já pode entender o seguinte: quando você coloca o arco para segurar, não é para existir um vão aqui. Eu não quero esse vão aqui entre o arco e os meus dedos. Eu quero sempre meus dedos chapados aqui, encostados no arco, certo? No arco e no talão. Outra coisa importante, quando eu coloco a mão no arco, vai sempre haver um pouquinho de inclinação para o lado de cá, porque eu vou puxar meu polegar e vem, a mão se inclina um pouquinho para frente em direção à ponta do arco. Outra coisa importante, mais ou menos os dedos indicador e mínimo vão estar sempre com uma falange. Falange é isso aqui, um pedacinho do dedo é uma falange, outra falange, ou seja, onde os dedos se dobram. Quando você colocar o arco aqui, no geral vai ser uma falange do primeiro dedo e uma falange aqui do mindinho, que vão estar encaixadas no arco. Os outros dedos aqui do meio, o médio e o anelar, vão avançar um pouquinho mais. Outra coisa importante se pensar, cada um tem uma mão diferente, mas no geral, o que vai acontecer? Essa borrachinha aqui, o dedo vai se encaixar aqui, o indicador aqui, o dedo médio vai se encaixar no anel aqui onde sai a crina, o dedo anelar se encaixa mais ou menos aqui no talão, e o dedinho mindinho, ou o dedo médio pode dizer até que ele vai onde tem essa madrepérola aqui, ou essa bolinha que às vezes é só, não é de madrepérola, mas é um enfeite nos arcos, né, que só tem função estética. Você coloca o dedo aqui, é mais ou menos por aqui, e o dedinho aqui na pontinha do talão. Certo? A gente não segura como o violino, que muitas vezes coloca o mindinho aqui em cima. Não, o violoncelo tem que se preocupar em deixar um pouquinho mais firme aqui a mão. Certo? Outra coisa super importante. O arco aqui tem a vareta, a vara, e tem o talão, que é essa parte aqui. Que é sempre escura, se não é escura ela é de um outro material mais nobre, que pode ser marfim, etc. Usa-se até osso de animal, até de tartaruga para fazer, que vai ser de outra cor. Mas no geral ele vai ser, um arco bom vai ser de ébano ou alguma outra madeira similar que vai ser normalmente escura. Então aqui é o talão, essa parte que é solta, né? Você regula aqui, ela é solta e é através de onde se aperta a crina. Aqui no talão, o polegar vai se encaixar exatamente entre a vareta e o talão. Vai ser aqui, metade em cada um de lado, de forma que você fique com o polegar ligeiramente inclinado, assim, meio aberto.
certo? É como se você fosse pegar um copo. Muitas pessoas fazem essa relação do copo também, como se você fosse segurar um copo descartável ou qualquer coisa, qualquer objeto. Isso aqui, por exemplo, eu vou segurar aqui. Olha como eu seguro. A gente não segura assim, né? A gente segura sempre assim. Procurar ser o mais natural possível e imitar como você segura um objeto, como você segura qualquer objeto e como você segura o arco. No caso dessa garrafa de água, ó, da mesma forma, eu pego a garrafa de água, se for segurar ela aqui, o polegar está girado assim e as mãos aqui naturalmente do jeito que ficaria aberto os dedos. Aqui também, da mesma forma. A gente não segura assim, né? Ou não segura assim. Não, assim segura. Isso aqui. Certo? Ó. Se eu for segurar um lápis, dá na mesma. É sempre bom você fazer essa referência com outras coisas. Ó, como eu escrevo com um lápis? A gente escreve assim, certo? Mas se eu for pegar o lápis, eu pego o lápis assim. É uma boa referência de como você vai segurar o arco. Lembrando que essa dobrinha aqui vai se encaixar sempre entre a vareta e o talão do lado de dentro. Aqui. Chegando mais perto, ó, vai ser isso aqui. Exatamente aqui. O meu polegar vai ficar metade na vareta e metade no talão. Aqui, curvado assim. Seria mais ou menos essa a foto do arco por dentro, né? Uma coisa importante de vocês pensarem é o seguinte, se você perguntar qual é o jeito certo de segurar o arco, depende de como você está segurando. Quer dizer, na verdade, na região, se é no talão, se é no meio ou se é na ponta, porque varia o encaixe da sua mão, vai precisar se adaptar de acordo com as posições que você vai estar aqui com o arco, certo? O que eu ia dizer é que sobre isso, não se preocupe, é uma coisa chata, é incômoda, você leva um certo tempo, que é uma sensação interna que você tem que ter. Não é facinho de você pegar o arco e sair tocando sem ter alguma dificuldade. É muito difícil alguém que pega o arco e já sai tocando com ele de maneira correta, sem ter dificuldade por questões de não entender muito bem como funciona toda a mecânica do movimento e também por questões de resistência física, que precisa de uma certa resistência física para segurar o arco bem, sem estar com tensão, relaxadamente, né? Daí, partimos para outra questão que é, isso aqui, geralmente essa quinazinha, ela pode ser muito incômoda do talão, ela pode ser pontuda, então realmente no começo pode machucar o seu dedo. Muitos violoncelistas, tanto estudante quanto profissional, usam um recurso que tem gente que coloca uma mangueirinha, aquelas mangueirinhas de hospital, de soro, aqui, que ela é macia e suaviza esse contato. E tem gente como eu, por exemplo, que eu uso, no arco que eu uso esse aparato aqui, ó, que é um corinho que eu costurei, um couro mole, você pega um couro que seja flexível e costura ele aqui, ó, na longitude aqui, no comprimento do arco. Então isso aqui suaviza muito, então na hora de você pegar o arco aqui, é muito mais suave para sua mão. Isso para quem está começando é um bálsamo, porque realmente é difícil você acostumar. Muitas pessoas, até profissionais, acostumam e não usam. Mas acaba que, se você tem tendência a criar calo, vai criar calo aqui na sua mão. Isso é normal, tá? E você pode achar que às vezes não está conseguindo, mas é uma coisa de insistência mesmo e de treino, tá? Então agora eu vou pegar o arco, o violoncelo, para vocês verem mais ou menos a posição, como é que fica em cada região. Uma questão importante também para vocês saberem como segura o arco é que o que se espera quando você segura o arco é que metade do apoio que você vai ter para ter o arco para tocar é a corda, sabe? Ó, presta atenção no arco. Se eu estou com o arco fora da corda, o ideal é que aconteça isso aqui mesmo. Ó. Eu não preciso estar com o arco seguro, eu não preciso ter firmeza na minha mão de apertar o arco. Metade do que vai segurar o arco vai ser a corda, certo? E ao contrário do que se pensa, o som que a gente tira é muito mais de você segurar o peso do seu braço do que você botar força. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas basicamente, no talão, a gente tem aqui o apoio, procurando deixar o ombro relaxado. Procurando deixar o ombro relaxado aqui.
o cotovelo também relaxado e a sua mão vai ficar aqui. Eu estou indo no talão para vocês verem a relação de como segura aqui. No talão, tá vendo a mão um pouco inclinada para cá. Quanto menos curvas vocês puderem ter, melhor. Ou seja, isso não é muito bom, que vai ser contraproducente, vai atrapalhar, vai dar tensão no seu braço. Isso aqui também não é bom. Muito contraproducente, dá tensão no braço do mesmo jeito. Então, o jeito correto, lembra como eu falei no início, você relaxar a sua mão, ó, colocou o arco aqui, ele se encaixa perfeitamente. Daí, você fecha o polegar. Agora, o apoio vem da corda. Aqui na corda você está apoiado e consegue tirar um som decente só passando o arco. Daí que vem outro segredinho que é importante, não chega a ser um segredo, mas que é importante a gente falar sobre como que vai funcionar isso daqui. Alguns chamam de pronação, alguns chamam de... mas basicamente é a pressão que vai mudar a sua relação, pressão e velocidade vai mudar a sua relação do braço desde o talão até a ponta. Então aqui está assim, ó, no talão está assim. Se você colocar no meio, ó, o que vai acontecer? Mudou um pouco a curva do pulso e eu não posso deixar o cotovelo baixo porque senão eu não consigo tocar, então eu abro um pouquinho o cotovelo e na ponta você tem um pouco mais de curvatura ali do pulso para continuar tendo a mesma relação com a mão. Basicamente a relação da mão não vai mudar tanto o jeito de segurar, mas vai mudar a importância que os dedos têm em cada região dessa. Quando você está no talão, só finalizando então, ó, aqui vocês viram que eu preciso abrir um pouco mais o braço para chegar até a ponta e manter a direção do arco, o ponto de contato aqui certinho, certo? Mudou um pouco ali a curvatura do pulso. E o que vai mudar também é a relação que eu vou ter. Quando eu estou no talão, eu posso simplesmente liberar o primeiro dedo, ó, porque só o peso do arco já tira um som decente, mas conforme eu vou andando para o meio, vocês vão perceber fazendo isso, que eu preciso muito do primeiro dedo e preciso menos dos outros dedos. Ó, aqui eu vou precisar muito dos outros dedos para dar equilíbrio à direção do arco, para manter ele estável. Conforme eu vou, aqui é mais ou menos do meio para lá, eu preciso muito do indicador e menos dos outros dedos. Isso acontece porque a maneira da gente tirar som é muito do apoio no arco e outra coisa, que é uma alavanca que a gente faz aqui do indicador e do polegar contra o arco. Então, tirando os outros dedos, vocês percebem isso aqui, ó. Eu faço esse movimento, apertando esse dedo contra esse aqui. E isso vai fazer todo o som que eu preciso sem ter que tensionar o meu braço, certo? Ó, prestem atenção que aqui eu estou abaixando, né, só com o primeiro dedo, o indicador e o polegar. Nisso eu consigo tirar um som forte, sem que tenha nenhuma tensão no meu braço. Ó, vou precisando dos outros dedos conforme eu vou aqui no talão. Ó. Certo? Ó. Mais para a ponta, primeiro dedo, com a alavanca, ó, isso aqui. A quantidade de som, a dinâmica, ou seja, o que é forte ou fraco, eu preciso de outras coisas também que a gente vai falar depois, que é o ponto de contato, que define isso, ponto de contato, velocidade e a pressão. Mas basicamente a relação do arco não vai mudar em nenhuma dessas dinâmicas. Aqui eu vou precisar mais do indicador e do polegar, e aqui eu vou precisar mais dos outros dedos para deixar o arco reto, certo? Outra coisa que vocês podem pensar também como comparativo é como se o jeito de tocar e a função, a importância dos dedos é como se eu estivesse passando a minha mão dentro de uma esfera invisível, certo? Na ponta eu preciso mais disso aqui e no talão disso aqui. É como se eu estivesse passando a minha mão por dentro de uma esfera, isso aqui, um anel invisível. Isso acho que ajuda também um pouco a pensar. Sempre lembrando do cotovelo relaxado, ombro relaxado. Só vai precisar abrir quando você vai para lá com o cotovelo e aqui volta, certo? Sempre pensando nisso. Eu acho que esse vídeo está ficando muito longo, então eu vou fazer outro vídeo para dar dicas de exercícios para vocês fixarem essa posição, certo? Então esse é o vídeo de hoje de como segurar o arco. Qualquer dúvida, mandem nos comentários.
Se você gostou, se inscreva, toque no sininho, que eu já achei o sininho ali no canto, porque o sininho manda notificações cada vez que eu fizer vídeo. Eu vou fazer vídeo sempre, todas as segundas e quintas. As segundas eu vou lançar o vídeo na prática, que é para ensinar na prática alguma coisa importante, por mais trivial que pareça, e na quinta eu vou falar sobre música, sobre outros assuntos que venha a somar com esse na prática, tá certo? Um abraço para vocês, se gostaram se inscrevam, toquem no sininho para receber os vídeos e até o próximo vídeo.